Olá pessoal, agora nós vamos conhecer um pouquinho da meiose. A meiose é uma divisão, como nós já dissemos no nosso primeiro vídeo, uma divisão denominada reducional, porque ela vai dividir ao meio a quantidade de cromossomos da célula. Então já dá para imaginar que, assim como a mitose, já ocorreu a duplicação do material genético lá na intérfase, e ela vai ter que sofrer então duas divisões. Uma primeira divisão, chamada meiose 1, e uma segunda divisão chamada meiose 2. Isso para que o número de cromossomos se reduza pela metade. Nós sabemos então que o principal objetivo da meiose é a reprodução, é a formação de gametas no animal ou de esporos no vegetal. Mas a meiose vai possibilitar a manutenção da quantidade de material genético dentro da espécie. Por exemplo, nós temos 46 cromossomos em cada uma das células. Nas gônadas, pensando no humano, nas gônadas, no testículo do homem e no ovário na mulher, vai acontecer a meiose. E a meiose vai então produzir células com 23 cromossomos, que são os gametas, respectivamente espermatozoide e óvulo. E esses dois, então, quando se juntarem, voltarão a formar 46. Então a meiose tem a função da manutenção do número de cromossomos dentro da espécie, que é sempre constante. Na meiose ocorre um fenômeno muito interessante que aumenta a variabilidade dentro da espécie. Aquilo que nós vamos estudar dentro da evolução, que é denominado de crossing over. Crossing over, troca de pequenos, de fragmentos de pedaços de DNA entre os cromossomos homólogos. É como já se trocasse material genético entre o material genético oriundo do pai e da mãe. Isso aumenta a mistura dos genes, portanto aumenta a variabilidade e aumenta a chance de sucesso da espécie na natureza. Bom, então vamos iniciar a nossa apresentação das fases da meiose. Nós vamos ver a meiose 1 e a meiose 2. E é interessante perceber e ficar atento às comparações que nós vamos fazer das fases da meiose com a mitose, tá bem? Vamos então iniciar o processo de meiose. Nesse primeiro desenho eu já fiz todos os espaços da meiose 1. Nós chamaríamos de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e a primeira citocinese, tá bem? Bom, a prófase 1 da meiose é muito parecida com a prófase da mitose. Entretanto, existe um fenômeno ali que não aparece nunca na mitose. A prófase é a fase mais longa de toda a meiose, a prófase 1. Por quê? Então vamos lá. Lembremos que a primeira coisa que acontece na prófase é que a carioteca se desfaz. A carioteca vai ficando fragilizada e se desfaz. Os centríolos que já se duplicaram começam a migrar para os polos, então ele começa a ir para os polos e começam a se formar os fusos, certo? Agora, preste atenção. O que vai aparecer de principal diferença entre a prófase 1 da meiose e a prófase da mitose? É que na prófase 1 da meiose, os cromossomos homólogos ficam pareados. Eles ficam lado a lado. Mais do que isso, em função desse pareamento, ocorre um ponto de conexão entre duas perninhas aqui, entre duas partes dos cromossomos homólogos. Esse ponto nós chamamos de quiasma. É aqui que vai acontecer o famoso crossing over que nós já dissemos. Então vai acontecer o crossing over, um pedacinho de um cromossomo vem para o outro e do outro para o um. Pronto, essas trocas são feitas aleatoriamente entre qualquer uma das partes, mas sempre entre cromossomos homólogos. Aí nós temos os fusos formados. Muito bem. Eis que chega a metáfase. Na metáfase, é a mesma coisa, os cromossomos já estarão todos no equador da célula, no centro da célula. Mas tem uma diferença, crucial entre essa metáfase e a metáfase da mitose. É que aqui o cromossomo está ligado inteiro para cada um dos poros.
Então, cada um dos cromossomos homólogos será puxado para uma das extremidades da célula. Olha que interessante. Então, na primeira divisão meiótica, na meiose 1, observe a anáfase, o que está acontecendo. Os fusos começam a encurtar e puxa só 2 cromossomos, um para cada lado, mas eles vêm inteiro. Preste atenção nisso. Tente relembrar o que nós víamos lá na anáfase da mitose. Puxava as cromátides irmãs. Aqui puxa o cromossomo inteiro. E finalmente ele chega na extremidade, que será a telófase. Começa a se formar novamente a carioteca. E agora eu tenho 2 cromossomos inteiros, duplicados, em cada uma das células em formação. Ocorre a citocinese e acabou a meiose 1. Ok? É importante perceber agora que cada uma dessas células vai passar a sofrer uma segunda divisão meiótica. Ela vai acontecer a meiose 2. Então, tudo que eu mostrar para vocês no próximo slide, na próxima montagem, pensem que está acontecendo 2 vezes. Entramos então na meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese. Lembrem novamente que isso que eu estou mostrando aqui está acontecendo 2 vezes. Uma nessa que eu estou fazendo e outra imaginária, tá bem? Vamos lá. Então agora nós temos na prófase 2, de novo a carioteca se desfazendo, ocorreu de novo a duplicação dos centríolos, de novo os centríolos vão migrar para os polos opostos e vão começar a formar novamente os fusos. Só que agora eu tenho 2 cromossomos, porque um cromossomo homólogo foi para uma célula, um cromossomo homólogo foi para outra. A metáfase, os cromossomos estão na máxima da condensação no centro da célula e agora eles estão ligados para os 2 lados, ok? Centríolos aqui e começa a anáfase. Na anáfase a célula começa a puxar uma cromátide irmã para cá, outra cromátide irmã para cá. E aí você tem a telófase, onde as duas cromátides chegam à extremidade, começa a se formar a carioteca e finalmente nós temos 2 células formadas aqui, mais 2 células formadas no outro que nós estamos imaginando. E aí nós teríamos então 4 células N. Lembre-se, nós partimos de uma célula 2N e formamos 4 células N. Viram? Não é tão difícil assim, não é mesmo? Existem algumas diferenças fundamentais entre a mitose e a meiose. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Como você desenharia uma célula 2N igual a 6 em metáfase da mitose, metáfase 1 da meiose e metáfase 2 da meiose? Antes de continuar vendo o vídeo e ver a resolução do problema, pare o vídeo e tente fazer você esse desafio, ok? Vamos então à resposta do nosso desafio. Como você desenharia uma célula 2N igual a 6 em metáfase da mitose, metáfase 1 da meiose e metáfase 2 da meiose? Sempre em metáfase. Então veja, se a célula 2N igual a 6, eu tenho que começar o processo com 6 cromossomos. Na mitose, nós teríamos os 6 cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligadas para os 2 lados da célula. Certo? Porque na mitose vai acontecer uma separação das cromátides irmãs. Como ficaria isso na meiose? Nós também teríamos 6 cromossomos, assim, que poderiam estar em pares, tá?
Eu poderia desenhar em pares. Mas o mais importante é que ele vai ser puxado um para cada lado. É um cromossomo homólogo para cada lado. E como estaria isso na meiose 2? Nós teríamos somente 3 agora cromossomos, mas sendo puxados para os dois lados, assim, ó, para os dois lados. Conseguem perceber a diferença? Mitose 6, 2n igual a 6, 6 ligados dos dois lados. Meiose 1, 6, mas ligado um para um lado, um para o outro. E meiose 2, 3 ligados dos dois lados. Ok?